Amém, queridos irmãos, chegamos à segunda-feira, quarta semana. Nessa quarta semana o título geral é Convém que Cristo cresça e que eu diminua. O título da segunda-feira, Depender totalmente de Deus. E o versículo, Gênesis capítulo 4, versículos 4 e 5. Versículos 4, parte B, 5, parte A. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado, Senhor, por sua misericórdia, por sua graça. Obrigado, Senhor, por estar sempre conosco em todas as situações de alegria, situações de tristeza. O Senhor está conosco, nos incentivando, nos encorajando, mostrando para nós o caminho, mesmo quando muitas vezes somos contumazes, somos difíceis, duros, ainda carentes de fé, e o Senhor fala conosco, com paciência, com amor. Obrigado, Senhor. E que nós aprendamos com Abel e com Caim, o exemplo positivo, o exemplo negativo, a como servir ao Senhor. Que nada depende da nossa habilidade, tudo vem de Ti, tudo vem da Tua palavra, Senhor. Queremos obedecer a Tua palavra. Perdoa-nos se muitas vezes ainda somos rebeldes contra Ti, infiéis, incrédulos. Que a Tua palavra entre em nós e quebre todas essas coisas e encontre um coração como uma boa terra, um coração que frutifique a 30, 60, 100 por um. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, aqui o título da segunda-feira é Depender totalmente de Deus. E aqui nós temos a experiência de Abel e de Caim. Para você se lembrar, Abel e Caim, filhos de Adão e Eva, em determinado momento, eles levaram uma oferta ao Senhor. A Bíblia diz que Abel era pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Caim, irmãos, ele mexia com a terra, e a terra havia sido amaldiçoada por Deus, e ela tinha perdido muito da sua força, no sentido de dar a semente, de frutificar, enfim, dar aquilo que se plantava. Caim, sendo lavrador, era alguém que trabalhava na terra. E aí ele resolveu que do fruto da terra ele ia apresentar uma oferta ao Senhor. Quando nós lemos o texto bíblico, nós sempre precisamos ir até o Senhor, para que o Senhor revele o espírito das Escrituras, e o que há por trás daquelas linhas, daquele escrito. Porque senão, irmãos, nós podemos entender errado o sentimento que a palavra quer nos apresentar. Por quê? Veja que o versículo 4 de Gênesis 4 fala que Caim, o versículo 3 fala que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, mas que Abel trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. E aí diz, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Isso aqui é o primeiro ponto para nós. A oferta que nós fazemos, irmãos, é fruto da pessoa que nós somos. Então, se você é uma pessoa correta, você vai oferecer a oferta correta, aquilo que o Senhor se agrada. Se o seu coração está errado, primeiramente o Senhor não vai se agradar de você, para depois não se agradar da sua oferta, do seu serviço a Ele. Por que Abel era pastor de ovelhas? Porque ele seguia a palavra, irmãos. Note o seguinte, na Bíblia não há um texto que diga que Deus falou com Abel sobre ele ser pastor de ovelhas. Então, o que significava isso? Lembre-se que naquela época eles não comiam carne, então o trabalho de Abel não era para ele, não era para a família. Ao passo que o trabalho de Caim, sim, era para o sustento dele e da família. O serviço de Abel, irmãos, ele se baseou provavelmente no que Adão e Eva contaram para eles, de que após a queda, e naquela época, irmãos, Adão, Eva, eles eram extremamente inteligentes, perceptivos sobre as coisas.
Então eles perceberam que aquele animal que havia sido morto, para que eles tivessem as peles para serem cobertos, porque eles perceberam que estavam nus e aí perceberam que eles eram pecadores. A nossa nudez, irmãos, que representa o nosso pecado, a nossa justiça, a tentativa de cobrir a nossa nudez é como a tentativa de Adão e Eva de se cobrir com folhas de figueira. A folha, em um dia, ela seca, cai, e você tem que ficar sempre se cobrindo, sempre se cobrindo. O que o Senhor fez? O Senhor, então, imolou provavelmente um animal, e aí das peles desse animal, uma ovelha, enfim, ele vestiu Adão e Eva. E aí eles passaram a ter essa prática, mas entenderam, o ponto é, eles entenderam que, para que eles pudessem ter comunhão com Deus, e apesar de eles terem sido expulsos do jardim, a comunhão com Deus ela não cessou, porque nós vemos aqui Deus falando com Caim. Então, para que eles pudessem ainda ter a presença de Deus, a partir de agora, por causa do pecado, eles precisavam de um sacrifício, de um animal que representasse, a morte desse animal representaria a morte deles. É por isso que em Apocalipse 13, nós vemos que o Senhor Jesus é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Aquele animal que foi morto para vestir Adão e Eva com peles, ele representava, tipificava a morte do Senhor Jesus. Então, quando Abel se torna um pastor de ovelhas, é com essa intenção, a intenção de ter um rebanho bem cuidado, para que desse rebanho ele extraísse as primícias, o que era o melhor, para oferecer a Deus, como dizendo: Senhor, nós somos pecadores, nós dependemos da tua misericórdia e da tua graça, eis a nossa oferta, nada somos, Senhor, mas nós queremos manter a nossa comunhão contigo, nós não queremos nos apartar de ti, porque tu és para nós tudo o que nós precisamos. Você percebe esse sentimento? Então, quando ele oferece das primícias do seu rebanho que ele cuidou para Deus, ele está dizendo para Deus: olha, Senhor, tudo isso é porque nós não queremos viver sem a tua presença. Entende isso? Agora, o sentimento de Caim é um sentimento contrário. Então, o Senhor tinha amaldiçoado a terra. Então, era como se Caim, levando aquele fruto, dissesse assim: olha, Senhor, o Senhor amaldiçoou a terra, né? Mas olha como eu sou bom. Da terra amaldiçoada por você, olha o que eu tiro. Isso, irmãos, é o que nós chamamos de obra de Caim. É quando nós queremos servir a nossa maneira, de acordo com o que nós achamos correto. E quando o Senhor nos repreende, quando o Senhor ele mostra e fala assim: isso está errado, você está indo no caminho errado. Muitas vezes nós ficamos igual Caim. Caim, ele tirou a culpa de si mesmo e jogou a culpa no irmão. Por quê? Porque depois mostra que após ele ter visto que o Senhor se agradou da oferta do seu irmão e não da dele, ele se irou e o semblante dele descaiu. E aí, irmãos, ele atrai Abel para o campo e ele mata Abel. E isso ele fez ainda, mesmo depois do Senhor ter falado para ele: por que você está com esse semblante descaído, Caim? Se você ler os versículos de Gênesis 4, você vai ver isso. E aí o Senhor diz para Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito. O que é proceder bem? Proceder bem, irmãos, é agir como Abel agiu. E veja, tem um princípio muito, muito grandioso para nós, que é seguir a orientação da palavra. Como eu disse, você não vê na Bíblia uma palavra escrita ali por Deus: olha, vocês agora têm que criar ovelhas para me agradar, para me ofertar, porque senão vocês não vão ser perdoados. Você não vê uma palavra assim. Você vê todo esse princípio na Bíblia. Por isso que nós chegamos a esse ponto. Mas você não vê essa conversa. Agora, o que nós entendemos? Que Adão e Eva tiveram essa conversa com todos os filhos. Mas só Abel tomou a palavra dos pais como a palavra de Deus e seguiu aquela palavra para agradar a Deus, porque reconhecia
que não podia viver sem a presença de Deus. Então, se o preço a pagar pela presença de Deus era esse, que seja. Caim, desculpe, mas às vezes eu troco os nomes, perdão. Caim, ele já foi numa outra direção. Caim, ele não se importava com a presença de Deus. Tanto é que logo que, depois da morte de Abel, o Senhor vai falar com ele, esperando que ele se arrependesse, ele não se arrepende. Ele fica preocupado com o futuro que ele vai ter. Mas ele não se arrepende pelo que ele fez com o irmão. E o versículo 16 de Gênesis 4 fala: retirou-se Caim da presença do Senhor. Não fala que Caim foi expulso da presença do Senhor. Ele tomou a decisão de se retirar da presença do Senhor. Por quê? Porque, na verdade, a presença do Senhor não era algo importante para Caim. Ele confiava em si mesmo. Tanto é que quando você vê o relato, depois, no versículo 17 em diante, você vê que Caim, ele praticamente monta uma sociedade, uma cidade, em torno da sua família. Então, mostrando para Deus, olha, eu não preciso da sua presença, posso me virar sozinho. Muitas vezes, irmãos, apesar da gente querer servir ao Senhor, nós queremos servir ao Senhor para ganhar destaque em alguma coisa. E aí nós queremos imprimir a nossa marca, servir ao Senhor de acordo com o que a gente acha. Olha, isso aqui é o correto. É assim que tem que ser. E aí a gente muitas vezes não ouve o que a palavra está mostrando para nós. Isso, irmãos, que Caim fez, na verdade, foi herdado de Satanás. Lúcifer, ele agiu exatamente assim. E hoje, irmãos, nós temos o pecado em nós, a vida da alma, que nos impele a servir a Deus dessa maneira. É como nós vemos lá em Romanos 7, já tão mencionado Romanos 7. Aqui eu vou ler alguns trechos do Alimento Diário. Página 57, eu vou começar no segundo parágrafo. Vou desenvolver alguns textos aqui, ler alguns textos, perdão. Caim, ao servir a Deus, baseado em suas habilidades, caiu no orgulho e seguiu o caminho de Lúcifer. Precisamos reconhecer nossa total dependência do Senhor. Vemos com base no ministério de João Batista que o apego ao passado pode impedir-nos de seguir o Espírito em novas direções. Hoje, na era dos 7 Espíritos, o Senhor nos leva para a esfera celestial, quando seguimos sua palavra com simplicidade e obediência. Agora eu vou pular para o penúltimo parágrafo da página 57. Ao ver que Abel fora aprovado, Caim foi tomado de inveja e ódio, o que por fim o levou ao homicídio de seu irmão. Deixa eu fazer um ponto aqui, irmãos, fazer um parênteses aqui. Por isso que o Senhor fala em Mateus 5, que se você odiar o seu irmão, você já está matando. Porque hoje você não vai matar fisicamente, mas quando você odeia, quando você começa a falar mal, quando você começa a proferir injúrias, difamações para as pessoas ou em redes sociais, enfim, o que você está fazendo é isso. Você está matando o seu irmão. Vamos continuar. Ao fazer algo tão perfeito para Deus, por sua própria capacidade, Caim se orgulhou, assim como Lúcifer. Percebemos que uma situação leva a outra. A inveja gerou o ódio, e este, não tratado, gerou o homicídio. Em Ezequiel 28, lemos que Deus criou Lúcifer com toda sabedoria e formosura. Ele era o sinete da perfeição. Não há nada de errado em ter tais atributos e qualidades. A questão é servir a Deus baseado nisso. No versículo 17 de Ezequiel 28 está escrito: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis te pus para que te contemplem. Uma pessoa dotada de muita capacidade e sabedoria pode cair na tentação de utilizar-se disso para fazer a obra de Deus. Aparentemente, o que tal pessoa faz pode até parecer certo, assim como foi a oferta de Caim. Ele, com o suor do seu rosto, sua competência, diligência e capacidade, trabalhou na terra, fazendo-a produzir e, ao final, trouxe o fruto para ofertar ao Senhor. Mas, ao penetrar na profundidade desses fatos, à luz dos escritos de João, que nos levam para a esfera celestial, contemplamos esse acontecimento sob uma perspectiva superior.
Deus é o Criador do universo. E por maior que sejam a capacidade e o poder concedidos por Ele à criatura, esta não pode ser comparada a Ele. Quer dizer, vou fazer outro parênteses. Veja só, irmãos, quando Deus ele repreende Caim claramente, Caim deveria ter se arrependido, irmãos. Porque é Deus falando. Mas Caim estava duro. É como o Lúcifer. Uma vez alguns irmãos perguntaram, mas será que Satanás não pode se arrepender? Não, assim como Caim não se arrependeu aqui, porque ele é duro. Ele acha que ele está certo. Ele é obstinado. Em 1 Samuel 15, 23, fala assim, a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E é isso, irmãos, que você vê como essa questão da rebelião, ela vai chegando nas pessoas e ela vai enfeitiçando as pessoas. A rebelião é como pecado de feitiçaria e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Aqui está falando de Saul. Saul é outro exemplo igual Caim. Talvez Saul até abra mais luz para nós com relação a fazer a obra de Deus de acordo com o que você acha correto. Por quê? Porque primeiro o Senhor falou para Saul ofereceu o sacrifício no lugar de Samuel, achando que estava tudo bem, a questão é só oferecer o sacrifício, não entendendo que ele desrespeita os princípios da palavra de Deus. E depois, porque ele era obstinado, ele faz o quê? Ele contraria claramente uma ordem de Deus dada por Samuel. Quando ele poupa o melhor do rebanho e o rei dos amalequitas. Sendo que o Senhor havia dito que faria guerra contra Amaleque para sempre. Porque Amaleque representa a carne. Qualquer coisa que você poupe a carne, ela vai se voltar contra você e te matar. Por isso, nós não podemos poupar a carne precisa ser aniquilada. E isso como é com o viver no Espírito. Então, veja, era essa pessoa que era Caim, ele era obstinado, ele era duro. Deus falando diretamente com ele, ele não se arrependeu, ele foi lá e matou o irmão. Se você não lembra, olha o que Deus falou para Caim. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Veja, irmãos, o pecado está em nós, e a partir do momento que o pecado entrou, o nosso desejo, irmãos, não é mais confiável, porque está mascarado pelo desejo do pecado. E o desejo da carne, irmãos, o desejo do velho homem é servir a carne. E a carne, irmãos, ela é a serva de Satanás. Veja o que tem em nós. Por isso nós não podemos confiar na nossa carne. Não podemos confiar que nós sabemos o caminho, sabemos servir ao Senhor. Vou continuar lendo aqui, página 58, agora no 4º parágrafo. Um princípio que poucos percebem é que Deus quer que o homem dependa dele e de seu poder para fazer sua obra. Muitos, até no meio cristão, caem na armadilha de servir a Deus dependendo de si mesmos, com sua habilidade pessoal e dando o melhor de si. Pregam o evangelho, servem na igreja e entregam o fruto de seu trabalho ao Senhor como oferta. Isso, como veremos, é muito sutil. Olha o último parágrafo da página 58 agora, veja. Não adianta nos apoiarmos em nossas qualidades para fazer a obra, porque Deus não a aprovará. Naquele dia, no tribunal de Cristo, ele dirá, nunca vos aprovei. Foi assim que Lúcifer caiu. Isaías 14, versículos 13 e 14 dizem, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Veja, tu dizias no teu coração, quer dizer, era algo que estava dentro dele, era uma ambição que talvez ele não falasse abertamente. Mas nunca se esqueça, Deus vê o coração. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações na página, no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.